Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, hoje vamos continuar os estudos sobre massa atômica, massa molecular, porém, hoje nós vamos introduzir o conceito de mol, que é, na realidade, o conceito que vai fazer a quantificação de átomos, moléculas, massa, volume que você utiliza no dia a dia, dentro das indústrias, dentro do laboratório. Mas, primeiro, antes de eu começar a aula de hoje, vamos fazer um pequeno apanhado que a gente já viu. Massa atômica é o número que indica quantas vezes aquele elemento, aquele átomo é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Qual que é a unidade que ia ser utilizada? O 1. Lembra? Unidade de massa atômica. Então, massa atômica é um número que indica quantas vezes aquele átomo é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Porém, quando você tem massa molecular é um número que indica quantas vezes a massa daquela molécula é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Para isso, eu vou trazer um exemplo para a gente lembrar desse processo. Por exemplo, eu tenho uma molécula chamada sulfato de alumínio. Nesse sulfato de alumínio, eu tenho 3 elementos: o alumínio, o enxofre e o oxigênio. Olhando na composição dele, você percebe que tem 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio. Aí você sabe que cada oxigênio vale 16, cada alumínio vale 27 e cada enxofre vale 32. Professor, eu tenho que decorar esses valores? Não. Ou esses valores vêm no texto, ou você pode consultar uma tabela periódica como se fosse uma prova, ou um concurso, ou um vestibular. Então, não há necessidade de vocês memorizarem. Está tudo preso lá dentro. E aí, o que eu faço? 2 vezes 27, 54, 3 vezes o 32, 96, e 12 vezes o 16, 192. Soma tudo, isso dá 342 U, que é a massa de uma única molécula. Só que nós temos um probleminha. Eu não consigo, numa balança, medir a massa de um átomo ou de uma molécula. Tá, professor, e como é que você sabe que esse átomo, essa molécula existe? Pois é. E aí, esse foi um dos grandes enigmas, uma das grandes perguntas da ciência do século passado e retrasado. Como que eu vou quantificar átomos e moléculas? Aí teve um cara que teve um alavanco todo para nosso sistema chamado Avogadro. O Avogadro percebeu que eu não consigo medir a massa de um átomo ou de uma molécula, mas eu consigo medir a massa de um conjunto de átomos e um conjunto de moléculas. E através de alguns estudos, infelizmente ele veio falecer antes da conclusão, mas o seu estudo deu continuidade e eles chegaram que toda vez que eu quantificar átomos ou moléculas, eu vou ter sempre a mesma unidade, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, alguma quantidade qualquer. Então, esse é a chamada constante ou número de Avogadro. Melhor é chamar de constante de Avogadro. É uma quantidade que representa 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, etc. e tal. Então, o Avogadro ele percebeu que, como eu não posso medir a massa de um átomo ou de uma molécula, mas eu posso medir a quantidade de átomos e moléculas de uma massa maior. Aí ele percebeu que, se eu pegar o carbono como, por exemplo, o carbono pesa 12 gramas. Carbono pesa 12 gramas. Se você analisar hoje as novas circunstâncias da tabela. Mas antigamente não tinha isso, então a gente só sabia que a massa atômica do carbono era 12 unidades de massa atômica. Porém, se eu pegar, no lugar de 12 unidades de massa atômica, pegar 12 gramas, eu consigo medir na balança, eu teria uma quantidade de átomos. Aí o Avogadro percebeu que, se eu pegasse a água, H2O, 2 mais 16 daria 18U, mas eu não consigo medir a massa de apenas uma única molécula de água. Mas se eu pegar no lugar de 18U, 18 gramas de água, isso eu consigo medir na balança. Quantas moléculas de água eu vou ter? Aí ele foi atrás desse resultado. Se você pegasse aquela molécula que acabamos de calcular, o sulfato de alumínio, 342U, uma única molécula não dá para medir na balança. Mas se eu pegasse no lugar de 342U,
pegasse 342 gramas, eu teria uma quantidade maior, seria mais fácil de calcular. E qual foi o número que eles chegaram? A 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Ou seja, se eu não consigo medir a massa de uma molécula do sulfato de alumínio, mas eu consigo medir a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas do sulfato de alumínio, e essas moléculas vão resultar em 342 gramas. Ou seja, aquele U vai ser trocado para grama. 18U, 18 gramas, 342U, 342 gramas. E nessa massa em gramas eu vou ter sempre a mesma quantidade de unidades, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Porém, esse número de Avogadro é um trava-línguas, né? Então, a gente vai trocar isso por uma palavrinha mais curtinha, 3 letrinhas apenas, que é o considerado mol. Deixa eu colocar as informações. A definição moderna de mol é 2018, bem moderna, é uma quantidade que mede 6 vezes 10 a 23 unidades. Ou seja, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 para arredondar os nossos valores. Se você for no mercado, você vai comprar uma dúzia de ovos. Uma dúzia tem quanto? 12. Se você comprar uma dezena, 10. Se você comprar uma centena, 100. Se você comprar um milhar, 1000. E se você comprar um mol, 6 vezes 10 a 23. Virou um número, virou uma grandeza, tanto que mol está hoje no SI, que mede quantidade de matéria. Então, um mol é 6 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. Um mol de prótons, 6 vezes 10 a 23 prótons. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23. Um mol de pessoas, 6 vezes 10 a 23 pessoas. Um mol de maçãs, 6 vezes 10 a 23. Está certo que eu não consigo fazer isso com pessoas, maçãs, feijão, arroz. Por quê? Só para você ter uma ideia, 6 vezes 10 a 23 são 600 sextilhões de unidades. Só para você ter uma ideia, hoje no planeta existem 7,2 bilhões de pessoas, que equivale a 7,2 vezes 10 elevado a nona. Eu preciso chegar a 10 a 23 para você ter uma ideia da grandeza desse mol. Então, um mol, a partir de agora, equivale a 6 vezes 10 a 23. Para ficar mais claro para vocês aí, ó. Um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Esse é o nosso item, a nossa grandeza, que vai medir a quantidade de átomos e moléculas. Porém, como agora eu vou trabalhar com 6 vezes 10 a 23, significa que eu não vou mais utilizar o U. Eu vou ter que usar uma outra grandeza, que no caso é a massa. Deixa eu só apresentar aqui hoje. Ó, gente, isso aqui é a Karen, ela veio se apresentar aqui para vocês, tá? Mas ela veio falar assim, ó, gente, isso aqui é importante, estudem bem, isso aqui que cai sempre em prova, tá bom? Vai para cá um pouquinho agora. E aí, o que acontece? Dentro dessa imagem, você vai perceber que existem 5 substâncias, 5 elementos que vão ser representados em mol. Aqui eu tenho 12 gramas de carbono, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, que vale 32 gramas. Aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, que me dá 200 gramas. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, que vai me dar 56 gramas. E aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre, que vai me dar 64 gramas. Todos esses elementos têm a mesma quantidade, 6 vezes 10 a 23. Professor, por que aqui é 12 gramas, aqui é 232, 56 e 64? Porque cada átomo tem uma massa distinta, tem uma massa atômica e, consequentemente, vai ter uma massa molar. Definição de massa molar. Massa de um mol. Só que a massa de um mol tem que ser dada em gramas. A massa de um mol tem que ser dada em gramas. E olha só que boa notícia. A massa molar apresenta o mesmo valor da massa molecular. O que você acabou de estudar em massa atômica e massa molecular, em U, sai o U e entra o gramas. Essa é a ideia que você tem.
porém expressa em gramas. Nessa massa em gramas haverá um número muito grande de entidades, que no caso seria 6 vezes 10 a 23. E por que eu posso trocar direto o U pela grama? Veja bem, 1 mol de unidades de massa atômica equivale a 6 vezes 10 a 23. E 6 vezes 10 a 23 unidades corresponde a 1 grama. Se você pegar uma molécula de água, 18 gramas, cadê? Voltou aqui de novo. Então, veja bem, está querendo aparecer no vídeo você, tá? Então, lá. Pronto. Então, dentro dessa unidade, uma unidade, 1 U. Então, a água valia 18 U, mas era uma molécula de água. Se você pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, 18 gramas. Se você pegar uma molécula de ácido sulfúrico, 98 U. 98 U. Mas se você pegar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico, você vai ter 98 gramas. Qual é a diferença? A gente presta bem atenção nessa fase, que essa fase é importante. Quando você tiver uma molécula ou um átomo, a unidade que você usa é U, unidade de massa atômica, mas é para um átomo, uma molécula. Agora, se você tiver 1 mol de moléculas de água, 1 mol de átomos de carbono, você vai ter uma unidade que é grama, passa a ser grama. Unidade de massa atômica, U, que vale para um átomo, uma molécula. Se você ouvir falar em mol, por detrás da palavra mol existe 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Isso é a nossa relação molar. Então, olha só, eu vou colocar outros exemplos aqui no quadro para ficar mais claro. Então, veja bem, se você pegar uma única molécula de C6H12O6, isso aqui vai dar 180 U. Uma única molécula, uma só, de glicose vale 180 U. Professor, como é que você chega nisso? 6 vezes 12, 12 vezes 1, 6 vezes 16, pelos dados das massas atômicas. Agora, se você pegar um mol de C6H12O6, você vai ter 180 gramas. O que mudou? O U para grama. Só que tem um detalhe. Para você conseguir esse 1 mol, quantas moléculas você vai precisar juntar? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, para você fazer a junção, para conseguir uma certa massa em mol, você vai precisar de 6 vezes 10 elevado a 23. Vou te dar outro exemplo. Vamos imaginar, deixa eu até trocar de cor aqui. Ó. Vamos imaginar que você tenha uma molécula, só uma molécula de CO2. Só uma. Repare que cada carbono vale 12, cada oxigênio vale 16, então 2 vezes 16, 32. 32 com mais 12, eu vou encontrar 44 U, porque eu tenho apenas uma única molécula, só uma. Agora, se você encontrar no texto 1 mol de CO2, 1 mol de CO2 vai corresponder também ao 44. Só que agora ele vale 44 gramas. E para você encontrar esses 44 gramas, você precisaria juntar 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Essa é a diferença do mol para massa atômica para massa molecular. Vou te dar um outro exemplo ainda. Vamos imaginar que você tenha um átomo de ferro, só um átomo de ferro, só um. Esse átomo de ferro, lá na tabela periódica, ele vai corresponder a 56 U. Professor, eu vou ter que decorar isso? Jamais. Isso sempre será dado na questão ou numa tabela periódica. Só que eu não consigo medir a massa de um átomo de ferro, só de um. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma quantidade maior. E se você encontrar a relação de 1 mol de ferro, 1 mol de ferro, isso significa que eu vou ter 56 gramas. O número é o mesmo, não muda. O que muda é a unidade. Toda vez, vou repetir, toda vez que você tiver um átomo ou uma molécula U,
unidade de massa atômica, que vale para cada uma unidade da matéria, só. Agora, se você tiver 1 mol, que número que está escondido por detrás desse mol? 6 vezes 10 a 23 átomos. Pessoal, por que não é molécula? Porque aqui é só unidade. Repare que ferro, cobre, ouro são átomos. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for H2O, CO2, glicose, quando você tem aquele númerozinho à direita na forma subscrita do elemento, você vai ter uma molécula. Aí, 6 vezes 10 elevado a 23. É dessa maneira que você começa a interpretar e diferenciar o que é massa atômica e massa molecular da massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol de átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, só que expresso em gramas. Expresso em gramas. Esse é o cuidado que você vai ter. Então, nessa primeira aula, para apresentar o conceito de mol, essa diferença aqui ela é fundamental para vocês entenderem o que vem lá para frente. Porque além da massa molar, você vai entender volume molar, você vai ter que fazer relações entre mol com massa, mol com volume, mol com átomos e moléculas. Mas essa relação, essa aula, ela serve para você compreender a diferença entre massa atômica, massa molecular, que é a massa de um único átomo, uma única molécula que eu não consigo medir numa balança, portanto, a unidade é U. Agora, quando aparece a massa molar, a massa de 1 mol, a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas, lá você vai utilizar a unidade de grama. Essa é a relação que vai nos interessar para esse primeiro encontro. Perceberam bem a diferença? Massa atômica e massa molecular é um número em U, massa molar é o mesmo número, só que dado em gramas. Na próxima aula, a gente já vai entrar um pouquinho nas relações matemáticas, já vamos trabalhar um pouquinho com regras de 3, porque o que pode acontecer? Veja bem, se um mol de ferro vale 56, ou seja, para eu juntar 6 vezes 10 a 23, 56 gramas, mas se não tiver 56 gramas, se eu tiver 15 gramas, 10 gramas, 5 gramas, 200 gramas, 1 quilo, quantos átomos, quantas moléculas vão existir no sistema? Cenas das próximas novelas, cenas dos próximos capítulos. Então, nas próximas aulas, vocês vão trabalhar um pouquinho essa relação matemática. Então, nessa aula, o grande objetivo é você compreender o conceito de mol, que é uma unidade que vale 6 vezes 10 a 23. O que, se for massa atômica, aliás, se for átomo, 6 vezes 10 a 23 átomos, que está para uma certa quantidade em gramas. Se for molécula, 6 vezes 10 a 23 moléculas, que vale para uma certa quantidade em gramas. Essa é a ideia. Gente, agradeço a participação e a atenção de vocês. Uma ótima semana e vejo vocês semana que vem com um pouquinho mais de relação matemática. Tchau, gente, se cuidem.